máximo breve nessa parte, para a gente poder passar para outra parte. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, capítulo 19, verso 16. Nós vamos estar combatendo o espírito da fofoca. Quem pode dizer amém comigo? Senhor, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o sangue de Jesus agora, porque nós precisamos dos teus anjos para guerrear nesse momento. Nós te denunciamos esse espírito, ele não pode ficar no meio da tua casa, ele tem que ir embora. Eu digo agora, em nome de Jesus, pega a tua mala, pega a tua bagagem, pega a tua voz, pega o teu som, pega as tuas coisas. Estou te dando uma ordem desse altar de autoridade. No meu território você não pode ficar, eu não te aceito aqui na igreja. Alguém concorda comigo e me ajuda a batalhar? Em nome de Jesus, pega as tuas coisas e vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora. Pega as tuas coisas e vai embora em nome de Jesus. Anjos do Senhor, trabalhem nesse lugar. Anjos com espadas desembainhadas, tragam a glória do Senhor, a presença do Senhor. A vontade do Senhor seja feita nesse lugar. A palavra do Eterno não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Ela faz a divisão entre a alma e o espírito. A palavra do Eterno faz a divisão entre a alma e o espírito. Tudo que é da alma deve ser destruído, tudo que é da carne deve ser banido. E a vontade do Senhor se estabelece essa noite. Eu proclamo, venha o som da voz do Senhor em nossos ouvidos. Venha o som da voz do Senhor em nossos ouvidos. Eu proclamo sobre os nossos ouvidos o som da voz. Alguém diz comigo, eu recebo nos meus ouvidos o som da voz do Senhor. Levítico 16, o verso 19, diz assim, querido. Isso mesmo, igual vocês estão certinho, isso mesmo. Levítico 19, 16. Não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Aos irmãos que nos visitam, tenham paciência com a gente um minutinho, porque a gente está passando a vassoura na casa, e a vassoura espiritual que eu digo. Mas você que nos visita sabe que essas coisas andam em outros lugares também. Então, eu queria primeiro falar para você quem é o mexeriqueiro. O mexeriqueiro, outras definições dele no dicionário é fofoqueiro, bisbilhoteiro, futriqueiro, noveleiro. Isso fala daquele que leva e traz informação. Ele comenta e dá a sua opinião sobre coisas que estão acontecendo, o que ele acha que estão acontecendo. E hoje nós vamos pegar ele. Ele mantém as pessoas informadas das chamadas novidades. Eu vou explicar para a igreja rápido. Eu quero que vocês orem por mim nesse tempo, que eu quero falar uma palavra rápida, mas Deus vai fazer uma cirurgia espiritual rápida aqui. Os irmãos que nos visitam não se preocupem tanto com esse momento, que esse momento vai ser meio um momento de reunião da igreja. Várias pessoas deixaram a nossa igreja. E veja a razão dessa palavra aqui. O Senhor, Ele quer fazer uma obra lá fora. O Senhor quer fazer uma obra lá fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor já falou para nós várias vezes que Ele quer fazer uma obra lá fora. Só que o Senhor falou comigo, eu não posso fazer a obra lá fora por causa do que está acontecendo aqui dentro. Por causa do barulho que eu estou ouvindo dentro da casa, eu não estou podendo fazer o que eu quero fazer lá fora. O Senhor quer silenciar a igreja dos comentários. Então nós vamos ler versos da palavra. O primeiro deles é Eclesiastes 5, versículo 2. Os textos vão estar aqui para você procurar. E aqui eu quero que você entenda, o Senhor quer que a igreja Bethesda esteja em silêncio, pare de falar, para que Deus possa fazer a obra que Ele quer fazer. Quem entendeu o que o Senhor falou essa manhã? Eclesiastes 5:2, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você que vem para a igreja não pode ficar falando coisas depois do culto, no banheiro, na porta, lá fora, no estacionamento. Pare os comentários. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, porque não sabem que fazem mal. Tiago, capítulo 1, verso 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todos esses textos da palavra eterna combatem essa coisa de ficar levando e trazendo informação. Provérbios 10, 19, mais uma vez ele combate isso quando ele diz: na multidão das palavras não falta transgressão. Quanto mais se comenta, quanto mais se fala, não falta
transgressão, mas o que refreia os lábios é prudente. Alguém diz comigo: Senhor, eu vou refrear os meus lábios. Então, olhos fechados, um minutinho onde você está, e diz: Senhor, me ajuda a fazer isso. Tira da minha boca os sons que o Senhor não quer ouvir sobre esse assunto, aquele assunto e aquele outro assunto que ainda vai chegar. Guarda a minha boca de participar, em nome de Jesus. Vamos ler Provérbios 11, versículo 13. Ele diz: o que anda mexericando, isso é, comentando, interpretando, revelando, passando a informação de um para o outro, esse revela segredos. Mas o fiel de espírito encobre o negócio. O fiel de espírito se cala. O fiel de espírito encobre o negócio. Alguém diz comigo: Senhor, faz de mim uma pessoa fiel de espírito. Ela não é curiosa, ela não tem vontade nem de ficar falando, nem de ficar ouvindo. Fuxiqueiro tem que ter dois. Um que fala, tem o prazer de falar, mas o outro tem o maior prazer de ouvir. Então, você não pode ser nenhum dos dois. E eu estou cancelando essa obra hoje em nome do Senhor Jesus. Provérbios 20, verso 19, a palavra diz: o que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com quem muito abre os lábios. O Senhor falou comigo que as palavras que estão sendo comentadas sobre quem saiu, sobre quem ficou, sobre por que isso e por que aquilo, elas alimentam os demônios do mundo espiritual. Mas eu não estou falando das palavras, porque o Senhor falou comigo para eu falar especialmente aos obreiros da casa. Então, eu queria que você, que é obreiro da casa, obreira, pegasse essa palavra para você. Porque somos nós, os obreiros, que queremos proteger a igreja. E nessa proteção, a gente acaba fofocando. Hoje eu estou denunciando o nosso pecado aqui. Deus quer parar o som aqui dentro para poder fazer a obra lá fora. Alguém diz comigo: Deus quer silenciar a conversa aqui dentro. Mais uma vez, levanta só uma mão assim para mim, por favor. Hoje vai ser uma noite de libertação nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a mão para que venha o silêncio. Coloca a mordaça espiritual. Acaba o assunto, Senhor. Alguém diz comigo: Senhor, acaba o assunto. Mais uma vez: Senhor, acaba o assunto. Santifica os meus lábios, em nome de Jesus. Agora, o que é fofoca? O que é fofoca? É transmissão de informação, porque tem que ter um para falar alguma coisa. Mas também tem que ter um para ouvir, que é receber a informação. Aí junta os dois e vão comentar e interpretar. Olha, irmão, todos nós somos culpados disso em algum degrau. Porém, hoje o Senhor está falando: pare de falar. Obreiro, pare de falar com outro obreiro. Obreira, pare de falar com a outra obreira. Não leve, se você levou a informação, você já iniciou a fofoca. E se você ouviu a informação, você participou dela. E se ficaram conversando para comentar: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Quem te mandou falar que Deus vai fazer o quê? Deus mandou você calar. Sou fofoca, tem essas coisas. Tem muita gente fazendo isso e o Senhor está dizendo: chega. E alguém diz assim: precisamos orar. Tá, não, mas eu estou falando que o fofoqueiro fala isso. Ele fala para o outro: não, a gente precisa orar. Por quê? Não, porque isso, porque... Aí ele diz que precisa orar, mas na verdade ele quer fofocar. Ele quer te transmitir uma informação com essa coisa de precisa orar nada, precisa calar a boca, precisa silenciar. Irmãos, eu não ouvi nenhuma fofoca para pregar essa mensagem, mas eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. E eu não ouvi ele ontem à noite, eu ouvi ele há várias semanas atrás. Eu andei pelos bancos dessa igreja, há várias semanas que eu estou andando pelos bancos dessa igreja dizendo: perdoa a fofoca, eu mando a fofoca embora. Eu me arrependo por toda pessoa que está recebendo informação e transmitindo informação e comentando informação. E colocando Deus no meio: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Os irmãos estão entendendo, né? Agora eu vou falar sobre as línguas do espírito da fofoca, só para andar rápido. A língua da curiosidade. Se não houvesse uma curiosidade, não existia fofoca. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 3, Paulo diz assim: se alguma viúva não tiver filhos, está errado o meu texto aqui. Está errado o meu texto, mas o apóstolo Paulo está falando aqui
Deixa eu ver se é em 2 Timóteo. Não é, porque 2 Timóteo não tem capítulo 5. Paulo está falando aqui que algumas mulheres na igreja de Corinto, ou lá onde Timóteo estava pastoreando, elas ficavam transmitindo informação umas para as outras. E Paulo falou, não permita isso. Paulo falou isso para Timóteo. Então, existe a língua da curiosidade. Você sabe o que está acontecendo? Olhe para mim aqui. Você ficou sabendo da última? Pronto. Abriu o ouvido da outra pessoa. Deixa-me dizer para você que recebe uma informação, que quando você fala para outra pessoa, ei, você ficou sabendo o que estão fazendo agora? Quando você fala assim, você iniciou um processo no mundo espiritual, porque você abriu o ouvido da outra pessoa para uma coisa que ela nem estava esperando ouvir. Mas você agora é o iniciador, porque você trouxe nela a curiosidade. A outra, deslizadamente, já diz, mas o que foi? Já te pergunta, para que você possa dar informação. Tem gente que está olhando para mim aqui, que faz isso. E o Senhor está falando para você, cala. O Senhor está dizendo para você, para de transmitir informação. Então, você tem que calar essa língua da curiosidade. Mas também tem a língua do prazer de transmitir a informação. Isso está em Provérbios 18, versículo 8. Você vê que eu estou indo rápido. Eu quero passar para outra palavra já. Mas, Provérbios 18, o verso 8. As palavras do difamador. E aqui, irmão, não precisa falar mal, não. Hoje eu não estou falando daqueles que falam mal, inventando mentiras. Hoje eu estou falando apenas dos que transmitem uma informação qualquer. Não estou falando de gente que inventa uma calúnia sobre alguém. Porque aqui está falando sobre o difamador. Eu não quero falar do difamador, eu quero falar... Vou colocar assim, as palavras do obreiro que recebeu uma informação são bocados doces que penetram nas entranhas do outro obreiro. Quem entendeu o que eu falei? Eu vou repetir a palavra do Senhor, porque o Senhor falou que quando eu falasse essa palavra, eu fizesse uma paráfrase dela para aplicar para nós. As palavras do crente, do membro da igreja, que ficou sabendo de determinada coisa, são como bocados doces que penetram nas entranhas da outra pessoa. Irmão, essa pessoa que traz uma informação, ela penetra nas entranhas da outra pessoa, irmão. Que coisa violenta isso aqui. O Senhor falou para mim, chega. O Senhor falou bem claro para mim, chega. Porque alguém diz comigo, o Senhor está ouvindo. Agora, irmãos, esse versículo que eu vou dar para vocês agora, eu coloquei ele aqui, é Provérbios 17, versículo 4. É o ouvido que tem prazer de receber a informação. Em Provérbios 17, 4, ele está desse jeito aqui, ó. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, e o mentiroso, ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Você vê que o ouvido é inclinado para ouvir aquilo. Só que o Senhor pediu para fazer uma paráfrase desse versículo. A paráfrase paráfrase é uma coisa parecida, não é o que está na Bíblia não, viu? Mas olha aqui a paráfrase, como que ficou, como o Espírito Santo mandou colocar. Um obreiro bem intencionado, ou bem intencionada, porque ninguém está fazendo isso de má intenção, ele atenta para o que saiu da boca daqueles que saíram da igreja. Alguém entendeu? Ou tem alguma frase daqui que você não entendeu nessa frase? Mas o que ele faz? O outro obreiro curioso ou curiosa, por informação, inclina o ouvido para o obreiro ou a obreira que transmitiu a nova informação. Eu estou falando com vocês. Eu tive que orar muito para ter a coragem de estar aqui hoje, confrontando o espírito da fofoca. Quem está comigo aí? Por favor, você pode ser o irmão do anjo Gabriel que está aqui. Essa palavra é para você. Pastor, pastora, diácono, diaconisa. Eu não quero saber se você é o irmão gêmeo do anjo Gabriel. Se você está fazendo isso, o Senhor está te confrontando hoje à noite, está falando para você. Cala. Cala. Porque antes do Senhor fazer a obra que Ele quer fazer lá fora, Ele está fazendo uma obra aqui dentro. Há um som, há um zum-zum que o Senhor está ouvindo que Ele não está gostando.
Eu não estou ouvindo, mas o Senhor está ouvindo. Uma das coisas que a minha posição, ela me deixa num lugar muito feliz, é que as pessoas nunca trazem as coisas para mim. Elas vão em qualquer outro lugar, menos em mim. Então, a fofoca não chega em mim. Ela não chega. Porém, o Senhor está falando para mim, ela não está chegando em você, mas ela está chegando em vários lugares. Então, o Senhor falou, ó, um obreiro bem intencionado, ele não está com má intenção. Está ouvindo o que saiu da boca de alguém que saiu da igreja, e o outro obreiro, curioso, por informação, inclina o ouvido para esse obreiro que está transmitindo a nova informação. E aí gerou e transmitiu mais uma fofoca. Tem essa língua aqui também. A língua que tem o prazer de interpretar a nova informação. Porque o objetivo da fofoca é alguém dar uma opinião sobre a situação. Nós não precisamos dar mais opinião. Nós não precisamos dar opinião de nada. Alguém pergunte ao Senhor, Senhor, o Senhor está querendo que eu dê uma opinião sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Deus está dizendo assim, não preciso da sua opinião. Não preciso do seu comentário dizendo o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. O Senhor não está pedindo para ninguém falar nada. O Senhor está pedindo e dizendo, cala. Eu falei que ia doer. Passa um olhinho aí, para eu terminar a cirurgia. Quero dizer que Deus está ouvindo essas interpretações e os comentários. Tá? Agora, como eu quero terminar logo, onde as línguas da fofoca estão sendo faladas? Em lugares informais, não oficiais. No estacionamento, na porta da igreja, na cantina, no berçário, na sala das crianças, na porta do banheiro, descendo a escada, quando o culto terminou. Irmão, o Senhor não está gostando. O Senhor não está feliz com as coisas que Ele está ouvindo. E está acontecendo nesses lugares. Termina o culto oficial, começa o outro culto não oficial, que o Senhor não está gostando. Nos momentos informais, está acontecendo comentários que o Senhor não quer ouvir. Também isso está acontecendo em momentos no telefone, irmãos. No café, depois do grupo pequeno. Nos aniversários, após, na hora da festa. No restaurante, quando os irmãos terminaram de comer. E principalmente após o culto. Fala para mim, o Senhor nos pegou ou não? Ele está ouvindo ou não? Hoje, essa igreja vai mandar embora o espírito da fofoca. Você vai dizer para Deus assim, da minha boca não vai sair nada. Então, eu quero pedir para você, olhe bem para mim, pode olhar para os meus olhos, castanhos, claros, olha bem para eles, porque eu estou te falando, hoje eu sou o anjo do Senhor falando para você. Hoje eu sou o pastor falando para você, o anjo do Senhor falando para você. Olha bem nos meus olhos, porque os teus ouvidos estão ouvindo essa palavra, e você que está em casa, que não pôde vir, está ouvindo essa palavra. O Senhor está dizendo, eu estou escutando cada palavra que se fala depois do culto. Cada palavra que se fala depois do culto, eu estou ouvindo cada palavra. Deus não está pedindo para você comentar a situação, Deus não está pedindo para você trazer isso, trazer aquilo. Você viu a fulano? Parece que não está bem com a outra. Você viu o fulano? Parece que está alguma coisa errada. Você viu o fulano? Parece que está mal. Será? Deve estar mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não tem que cuidar, você não é o pastor da igreja. Você não tem que se preocupar com quem está bem, você não tem que se preocupar com quem está mal, você não tem que se preocupar com quem faltou, com quem isso, com quem aquilo. O Senhor não pediu para você comentar, o Senhor não quer o seu som. Eu falei a palavra, se depois vier uma cobrança de Deus com você, você lembra do dia 11 de março, 8h47 da noite. O Senhor falou para mim assim, se fossem trazidas as conversas que acontecem nos telefones, se eu pudesse publicar as conversas que acontecem nos telefones,
se eu pegasse um telefone e eu publicasse todos os áudios, todos os text messages, posso fazer isso publicamente? O Senhor está perguntando. E sabe o que o Senhor falou para eu falar? Que o meu telefone, o Senhor pode pegar. O meu telefone, o Senhor pode pegar. O Senhor pode pegar esse aparelho aqui, e eu estou na presença dEle, e publicar os áudios, não apaguei nenhum, tá? Os áudios que passaram, que eu enviei ou que eu recebi, os text messages que eu passei ou que eu recebi, as conversas de ligação telefônica que eu passei e recebi. O Senhor, eu estou falando que o Senhor pode. Eu quero perguntar, passa a mão no seu telefone aí, Jesus. Fala para o Senhor, fala para o Senhor, fala para o Senhor, fala para o Senhor. Senhor, tem algum juízo que podia vir para mim por causa desse telefone? Pega ele aí, pega ele. Pega ele, porque o Senhor, Ele está sério nesse lugar. E o Senhor está dizendo, será que o seu telefone foi porta? Então o Senhor está falando isso nessa noite. Vamos embora. O mais importante, tem uma coisa errada com a fofoca. Vamos aqui. Ela é compartilhada com um confidente. Olha aqui. O Senhor está perguntando essa noite, quem é o seu confidente? Quem é? Não precisa falar aqui para mim. Fala para o Senhor agora, aqui na igreja. Quem é o seu confidente? Quem é aquela pessoa, aquele irmão que você não fala com os outros, mas aquele amigo, obreiro, amigo seu, com ele você fala tudo. Você espera o culto terminar, ou você liga para ele, ou você espera o dia da semana que você vai conversar com ele, ou no trabalho, quando você encontra com ele. Quem tem um confidente está correndo o risco de receber uma repreensão do Senhor. E quem tem uma confidente, com quem você desabafa, o Senhor está perguntando assim, quem te autorizou a ficar desabafando com alguém? É a minha casa, é a minha obra, é o meu trabalho, são os meus problemas, são as minhas crises, são as minhas guerras, é a minha vassoura, é o meu trabalho. E você não comenta com todo mundo, mas tem uma pessoa, duas, que eu estou denunciando hoje diante do Senhor o confidente. Porque se não houvesse confidente, você só falaria isso com o Senhor. Antes de eu continuar, nós vamos nos arrepender nesse momento, mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos pedindo perdão, porque em algum momento dos últimos meses, houve alguém que a gente confiou, porque tem alguém que a gente confia, e o Senhor não mandou a gente confiar em ninguém, o Senhor mandou a gente confiar foi no Senhor. Porém, nós estamos confiando em alguém que nós apreciamos, é alguém que nós sabemos que não vai passar para frente, mas a gente está comentando, esses dois obreiros, essas duas obreiras, o Senhor, nesse momento, nós queremos pedir perdão pelo confidente. Alguém pede perdão comigo aí e fala para o Senhor, eu te entrego o meu confidente. Pois é, ele não pode ser uma ponte da fofoca na minha vida. Eu não tenho nada que ficar comentando com esse ou com aquele. O que quer que aconteça, eu vou me calar, eu vou fazer um silêncio. Eu vou fazer um silêncio em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quem diz amém? Nesse ponto da mensagem, que eu já estou a 2-3 minutos para terminar, e estou feliz que eu terminei antes de meia hora, de 9 horas, nós vamos abrir num dos versículos principais, que ele não está ali, que é Mateus 18, versículo 15. Esse é um dos textos mais desobedecidos da Bíblia. Mateus 18, 15 é um dos versículos que resolveria um monte de problemas na igreja, mas é um dos mais desobedecidos da Bíblia. O Senhor Jesus, ele já sabia que ia ter problemas entre o seu povo, entre os irmãos, e ele já deu a fórmula de resolver os problemas. E a fórmula de resolver é uma fórmula que tem sido quebrada vez após vez. Nós, filhos de Deus, precisamos
parar de desobedecer esse versículo. Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Nós vamos repetir esse versículo 3 vezes. Vou até parar a música aqui para ficar mais solene. Diga comigo: se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Agora você pode olhar para mim aqui. Levanta a mão assim, por favor. Se meu irmão pecar, eu tenho que ir repreendê-lo. Eu e ele só. Mais uma vez. Se meu irmão pecar, eu tenho que ir repreendê-lo. Entre eu e ele só. Deixa a mãozinha levantada, porque o Senhor tem um testemunho contra nós agora. Toda vez que alguém fez algo contra nós, ou que a gente não gostou, ou que a gente se assustou, ou que a gente isso ou aquilo, e a gente foi comentar com outra pessoa, você quebrou essa palavra. Você desobedeceu essa palavra. Deus não te autorizou a desabafar. Autorizou o quê? Desabafar. Não tem a palavra desabafo na Bíblia. Não tem a palavra confidente na Bíblia. Pode baixar a mãozinha, irmão. Obrigado pela sua obediência. O Senhor está querendo que a gente pare de levar para quem não tem nada a ver aquilo que aconteceu com quem tem a ver. Se nós obedecêssemos só esse versículo, o inimigo não teria lugar entre nós. Mas você foge da pessoa com quem você tem um problema, você arruma um monte de desculpas para não falar com ela, você diz isso e aquilo, mas você não tem nenhum problema de ir desabafar com um confidente. Incrível, né? Com a outra pessoa você não tem barreira, você não tem nenhum problema, mas com a pessoa que você teve o problema, vem a covardia, vem o medo, vem não sei o quê. Nós precisamos parar de quebrar a palavra do Senhor. Então o Senhor pediu que nós silenciemos. Precisamos silenciar, essa é a palavra que o Senhor colocou. Precisamos silenciar para Deus trabalhar. Deus quer a igreja em silêncio. Deus quer você em silêncio. Obreiro, obreira. Se a informação passa por você, o Senhor está chamando a sua atenção hoje à noite. Quem quer que você seja. Pare de comentar. Resista à tentação de falar. E resista à tentação de ouvir. Deus quer trabalhar lá fora. Há pecado lá fora. Mas Deus não está podendo trabalhar lá fora porque há pecado aqui dentro também. E o pecado de dentro é a falta do jejum das palavras. Quantos aqui admitem comigo que nos últimos meses tem havido comentário demais? Nas casas, nos encontros, na porta da igreja, no estacionamento, comentários demais. O Senhor falou: acaba o comentário. O Senhor falou: para de comentar. O Senhor já levou a igreja para uma outra fase. O Senhor já levou a igreja para um outro momento. Pare de falar. Deus quer silêncio para Ele poder trabalhar. Agora faz assim. Acabou, graças a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Agora nós vamos fechar os olhos onde nós estamos. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Alguém aí no banco, pode orar, por favor. Fala com o Senhor. Pai, nós nos arrependemos mais uma vez. Pai, nós não queremos ser canais desse espírito. Ele vai embora da igreja hoje. A igreja está em acordo que nós não vamos mais falar. A igreja entra em acordo essa noite, que nós vamos silenciar. Eu passo o sangue de Jesus agora em nossos lábios. Eu purifico agora os telefones. Nós pedimos perdão. Então, o que é perdoado é apagado. De hoje em diante, eu declaro, Senhor, que nós nos arrependemos agora. E não vai ficar no nosso meio nenhuma raiz da fofoca. Nós não vamos comentar o que é desnecessário. Nós vamos falar o que é necessário. Nós vamos desabafar com o Senhor. Em nome de